paz do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Entre muitas cartas em que Paulo escreveu, dentre todas elas, o apóstolo Paulo escreveu ensinando-nos sobre os muitos e vários assuntos que permeiam a nossa vida espiritual, a nossa trajetória com Cristo. Paulo, sabendo que a trajetória de um cristão seria e é uma trajetória muito difícil, onde nós temos que nos rejeitar a nós mesmos, aonde nós temos que renunciarmos, aonde que nós temos que tomar a nossa cruz, como Jesus disse. Paulo então nos instruiu acerca de muitos assuntos. E hoje eu quero falar um pouco com os amados irmãos a respeito da firmeza. Assim como Paulo permaneceu firme e fiel, assim como Paulo permaneceu na sua trajetória, embora sofrendo tantas aflições, passando por tantas dificuldades, passando por naufrágios, até mesmo por picadas de víbora, ele permaneceu firme com Cristo. Ele tinha a vida dele como perca, a vida material que ele tinha, ele optou por perdê-la para caminhar com Cristo, porque ele sabia que estar com Cristo é muito melhor do que a vida em que nós vivemos, a vida terrena, a vida material, onde nós podemos adquirir muitos bens ou não, mas em que nós trabalhamos para um fim que é ter uma vida estável, uma vida confortável aqui neste mundo, enquanto estamos por aqui. Então Paulo teve esta visão, dentre todas as cartas em que ele escreveu, ele trouxe para nós muitos ensinamentos a respeito dessa nossa trajetória. Paulo nos instruiu acerca de caminharmos com Cristo, Paulo nos instruiu acerca dos dons espirituais, Paulo nos instruiu acerca de muitos assuntos, em que se nós nos atentarmos para a palavra, para as Escrituras, onde Paulo escreveu, também não só Paulo, como João, como todos os apóstolos, mas eu quero enfatizar aqui aquilo que Paulo deixou para nós, falando a respeito da nossa trajetória, da nossa vida com Cristo. Nós sabemos que a trajetória do apóstolo Paulo foi uma trajetória bem sucedida espiritualmente, mas também muito complicada no que se diz concernente à perseguição, à afronta. Sofreu por várias vezes prisões, açoites. Então, olhando para o lado espiritual, Paulo foi bem sucedido, pois ele pregou a palavra do Senhor, fundou a igreja, esteve constantemente andando com Cristo, não fazendo caso daquilo que perdera para seguir a Cristo, mas caminhando, como ele sempre disse, que o alvo é Cristo, o alvo para ele era Jesus, o alvo para ele era o céu, e assim terminando a sua trajetória, embora numa prisão, sendo decapitado, ele permaneceu firme. E diante de toda essa circunstância em que nós estamos vivendo hoje, infelizmente ou felizmente, nós temos que falar, nós temos que alertar, nós estamos percebendo que a igreja está passando por um momento muito difícil. Embora queira ou não, nós estamos sendo afastados uns dos outros, nós estamos sendo privados de ter aquela comunhão pessoal, perto, próximos uns dos outros. E infelizmente, essa situação está também afastando muitos dos caminhos do Senhor. Estão deixando muitos pelo caminho, muitos estão desistindo porque perderam aquela comunhão pessoal com os irmãos, perderam aquela convivência e por fim muitos estão desistindo, muitos estão esquecendo
do bem maior que é a nossa salvação. Muitos estão esquecendo daquilo que é o principal, que é o nosso alvo, estar com Cristo. Essa vida aqui na terra não nos interessa, não nos interessa. O próprio apóstolo Paulo disse que se nós pensarmos em Cristo só aqui nessa terra, nós somos ou seremos os mais miseráveis dos homens. Infelizmente, nós temos percebido que dentre os nossos irmãos a gente está vendo um certo afastamento, nós estamos vendo um certo esfriamento. Apesar de que Jesus disse sobre esse esfriamento, nós estamos já percebendo esse esfriamento hoje, onde muitos estão desistindo, muitos até estão saindo da igreja, muitos estão deixando de congregar. Podemos perceber isso nos nossos cultos ao vivo, nas lives e também os nossos cultos presenciais. Entendemos que muitos não estão indo pelo fator de riscos, que tem pelo contágio. Muitos não estão indo porque não tem a condição e não pode estar por causa de outros da família que fazem parte. Entendemos isso. Mas nós estamos percebendo que muitos não têm frequentado, mesmo nas lives ou nos cultos presenciais. Então o apóstolo Paulo diz para nós assim: porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é estarmos com Cristo. Independente de eu estar ou não na igreja, estar naquela comunhão pessoal com cada um dos nossos irmãos, a nossa comunhão com Cristo, ela precisa permanecer. A nossa comunhão com o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, esta comunhão precisa permanecer. É tanto que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Independente da situação, se estamos bem fisicamente, se estamos mal fisicamente, se estamos bem financeiramente ou se estamos mal financeiramente, a nossa comunhão, a nossa permanência em Cristo Jesus, ela precisa prevalecer, ela precisa estar à tona na nossa vida, ela precisa estar no nosso cotidiano. Precisamos permanecer em Cristo, porque a nossa salvação vem de Cristo. Foi Ele que se entregou na cruz do Calvário para morrer por nós. Foi Ele que naquele último instante Ele disse: Pai, está consumado. Aqui Ele estava dizendo o seguinte: toda a dívida está paga daqueles que querem permanecer em mim, daqueles que querem fazer a minha vontade, daqueles que querem caminhar comigo. É tanto que o apóstolo João, no capítulo 15, no versículo 1 em diante, o apóstolo João diz: permanecer em mim e eu em vós, para que deis fruto. Porque só permanecendo em Cristo é que nós daremos fruto. É só permanecendo em Cristo em que nós conseguiremos caminhar dando fruto e conseguiremos chegar ao céu. O apóstolo João enfatizou muito bem as palavras de Jesus quando ele disse que aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, aquele que eu permaneço nele, esse dá fruto. Mas aquele que não permanece em mim e eu não permaneço nele, esse não dá fruto. E o importante observarmos nesses textos é que Jesus diz que aquele que não dá fruto será cortado. Aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Então esta é a preocupação que nós temos que ter. Embora a dificuldade em que estamos vivendo, embora a dificuldade que estamos passando, não só o nosso país, mas uma situação que está sendo em todo o mundo, nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos permanecer lutando, caminhando, seguindo os passos de Cristo Jesus, para que no dia do arrebatamento ou no dia da nossa morte, se não chegarmos ao arrebatamento em vida, nós estaremos com Cristo nas alturas. Olha só o que diz o apóstolo João no capítulo 2 e o versículo 28 da sua segunda carta: permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele
na sua vinda. O nosso alvo é Cristo. A nossa espera é Cristo descendo do céu para nós nos encontrarmos com Ele nos ares. Irmãos, permaneçamos firmes, não vamos vacilar. Talvez não podemos estarmos juntos mais. Não sabemos até quando durará essa situação ou se voltará ao normal. Não podemos ter certeza disso, mas a certeza é que Cristo voltará. A certeza é que Cristo irá arrebatar a sua igreja e nós precisamos estarmos preparados. Nós precisamos estarmos caminhando, permanecendo firme no Senhor. E então o Senhor descerá e nos chamará para si. Essa é a nossa esperança. Esse mundo não resta mais nada para nós. Esse mundo não tem mais nada para nós. O que resta para nós agora é encontrarmos com Cristo nos ares. Se permanecermos firmes, se permanecermos nele, assim daremos fruto. E estes frutos serão frutos de vida e frutos para a vida eterna. Esta é a minha palavra para a igreja. Permaneçamos firmes, vamos caminhar, independente da situação, vamos orar um pelos outros, assim como temos feito cada dia, 1 ou 2 ou mais. Ore por cada um daqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Não digo só pela nossa igreja, a IBF, não. Digo para ou pela igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo somos nós, eu e você, que somos templo do Espírito Santo. Esta é a minha palavra. Permaneçamos firmes até Jesus voltar. Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome de Jesus. Amém.